Olá, me chamo Alessandra, sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, na linha de pesquisa Cultura e Patrimônio. Tenho formação em Artes Visuais pela UNO-Chapecó e mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria. Esta atividade faz parte da disciplina de estágio em docência no ensino superior e tem como temática a erva mate, conflitos na região platina. A escolha por essa temática foi pensada por estar relacionada com minha pesquisa no doutorado sobre a trajetória do botânico francês Aimé Bonpland, que viveu parte de sua vida na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. No decorrer dessa videoaula, iremos buscar compreender o contexto histórico e geográfico da região platina na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX, bem como o envolvimento de Aimé Bonpland com a erva mate e com algumas lideranças políticas da época. Inicialmente, é importante compreender a localização geográfica da região platina, que no passado vivenciou inúmeros conflitos pela demarcação de limites territoriais. Essa região é compreendida como parte do território da América do Sul, formada pelos países da Argentina, Paraguai e Uruguai, além de parte dos territórios dos países de fronteira, Bolívia e Brasil. Essa região recebe essa denominação por ser banhada pelos rios que formam a Bacia Hidrográfica do Prata. Mas você sabe o que é uma bacia hidrográfica? Segundo Tucci, a bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um único leito. Partindo desse conceito, a Bacia do Prata é formada pelos três rios, Paraná, Paraguai, Uruguai e seus afluentes. O Rio da Prata recebeu esse nome dos espanhóis, que acreditavam encontrar metais preciosos nessa região. A Bacia do Rio da Prata foi a razão de muitas disputas entre portugueses e espanhóis desde o início da colonização. Por apresentar um grande potencial para a navegação, tornou-se um grande corredor de circulação em direção ao Oceano Atlântico pelo gigantesco estuário do Rio da Prata. O estuário é o local onde águas de rio e oceano se encontram. O estuário do Rio da Prata tem uma extensão de cerca de 290 quilômetros e nesse período funcionava como uma importante rota clandestina para o escoamento de prata, transporte de escravos e mercadorias, motivo da cobiça das coroas portuguesa e espanhola. Entre o século XVIII e XIX, essa região vivenciava uma instabilidade na demarcação de seus limites territoriais, fruto de disputas pela administração da região platina e, sobretudo, o controle da navegação no Rio da Prata. Desde os primórdios da colonização, as relações de poder sobre as águas foram determinantes na definição dos territórios dos países da região platina. Nesse período, a América Espanhola era dividida em 4 vice-reinos e 4 capitanias. As capitanias gerais da Guatemala, Cuba, Venezuela e Chile. Os vice-reinados de Nova Espanha, Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata. Dentro de cada uma delas, havia um corpo administrativo comandado por um vice-rei e um capitão-geral. O vice-reinado do Prata foi o último a ser criado no ano de 1776, com capital em Buenos Aires. Seus limites continham territórios da atual Argentina, Paraguai, Uruguai e partes do território da Bolívia e do Brasil. No vice-reinado do Prata, a sociedade era dividida
em 4 categorias. No topo da pirâmide estavam os espanhóis, chamados de chapetones. Os chapetones ocupavam altos cargos na administração colonial. Logo abaixo destes estavam os crioulos, que eram as pessoas de ascendência espanhola, nascidos na América, basicamente latifundiários que buscavam um maior poder político. Abaixo destes estavam os mestiços, índios e negros, que eram as camadas exploradas nas fazendas, plantações e minas através do trabalho servil e escravo. Entre os fatores que levaram ao final do vice-reinado do Prata estão, além do descontentamento da elite crioula, a invasão de Napoleão Bonaparte à Espanha em 1808, quando seu irmão José Bonaparte assume o trono. O povo espanhol reagiu à ocupação, organizando um processo de independência. Com isso, o vice-reinado do Prata começou a se desintegrar. As guerras de independência da América Espanhola foram numerosas e ocorreram durante o início do século XIX, a partir de 1808 até 1829. Cada região teve suas particularidades no processo de independência, mas a maioria dos países se declara independente da Espanha entre 1810 e 1825. Iniciando em 1810 em Buenos Aires com a Revolução de Maio, em 1811 com o Paraguai, que se declara independente, e em 1816 é então declarada a independência espanhola. Assim, as antigas províncias do vice-reinado do Prata passam a ser denominadas Províncias Unidas do Rio da Prata. Após as lutas pela independência, vieram as guerras internas pela organização nacional e a definição dos territórios de cada país. Os principais líderes no processo de independência foram Simón Bolívar e José de San Martín. Simón Bolívar foi um militar espanhol que viveu entre 1783 e 1830. Nascido em Caracas, no vice-reinado de Nova Granada, posteriormente Venezuela, filho de fazendeiros de origem espanhola, órfão de pais aos 9 anos, completou seus estudos na Espanha. Visitou o México, Havana, Paris e Madrid, onde casou-se em 1801. Ao retornar a Caracas, um ano depois, sua esposa faleceu. Então, em 1804, inicia uma nova viagem pelos Estados Unidos e Europa. Em Paris, conheceu Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland. Em 1807, retorna para lutar pela independência das colônias espanholas, liderando exércitos com estratégias militares, teve importante atuação no processo de independência. Simón Bolívar foi representante de um projeto unitarista, que defendia a união das ex-colônias espanholas em uma única e grandiosa nação. Seu projeto unitarista foi derrotado, resultando na fragmentação em vários países. Por sua importância no processo de independência, a Bolívia leva esse nome em sua homenagem. A história de Bolívar também serviu de inspiração para uma série da Netflix lançada em 2019. Outra liderança importante no processo de independência da América Espanhola foi José de San Martín. Nascido em 1778 em Illapeyú, hoje San Martín, em sua homenagem, na província de Corrientes, na Argentina. O general foi líder da parte sul da América do Sul, importante para a independência do Chile e do Peru. Foi nesse contexto histórico instável que Aimé Bonpland foi convidado pelo principal líder revolucionário dos domínios espanhóis, Simón Bolívar, a viajar para a América. Mas afinal, quem foi Aimé Bonpland? Qual o seu envolvimento com a erva mate? A erva mate é uma planta nativa da região sul da América do Sul. Da infusão de suas folhas são preparadas duas bebidas, o chá
e o mate. Seu uso é associado às populações indígenas. Para Romário Martins, o mais remoto uso da erva mate remete aos quichuas, povos aborígenes do Peru pertencentes à civilização inca. Mate deriva da palavra quichua mati, que significa cabaça, cuia, porongo. A erva mate foi classificada pelo botânico Auguste de Saint-Hilaire, que esteve no Rio Grande do Sul no início do século XIX. A erva mate é uma árvore de folhas perenes que tem entre 4 e 8 metros de altura. Com relação à exploração da erva mate para fins comerciais na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, o início da atividade econômica ervateira ocorreu mais precisamente com a fundação das reduções jesuíticas. Porém, em 1750, após a expulsão dos jesuítas dos 7 povos das missões, os ervais ficaram à mercê de exploradores da coroa portuguesa, ou mesmo abandonados. Aimé Jacques Alexandre Gouchard Bonpland, conhecido como Aimé Bonpland, Amado Bonpland ou Dom Amado, foi um médico e botânico francês, nascido em La Rochelle, na França, que viveu parte de sua vida na América do Sul, na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Desde muito jovem se interessou pelas ciências naturais, influenciado por seu pai, que era cirurgião. Estudou anatomia e botânica em Paris em 1791. Em 1798, Aimé Bonpland conheceu Alexander von Humboldt em Paris, um geógrafo e naturalista alemão considerado um dos mais importantes exploradores e cientistas do mundo. Eles conversam e trocam ideias sobre grandes viagens de exploração e juntos empreendem a primeira viagem à América do Sul, que durou de 1799 a 1804. Essa viagem teve como objetivo estudar os aspectos físicos da Terra, coletar amostra de diversas espécies de animais e plantas. Ao retornarem à Europa, os materiais dessa expedição foram descritos em 30 volumes intitulados A Viagem às Regiões Equinociais do Novo Mundo. Hickes destaca que durante o período que esteve na França, Bonpland trabalhou para a Imperatriz Joséphine, a qual cultivava um lindo jardim com rosas e outras plantas. Desse período resultou a publicação de um livro intitulado Descrições de Plantas Raras e Cultivadas de Malmaison e Navarre. Essa publicação contou com textos de Aimé Bonpland e ilustrações produzidas por Pierre Rodet e Pancras Bessa. Após ser rejeitada por Napoleão Bonaparte, a Imperatriz Josefina viveu o restante de sua vida reclusa no Château de Malmaison. Bonpland permaneceu a serviço da Imperatriz até sua morte em 1814. Aos poucos, Bonpland deixou de ter uma participação ativa na publicação dos resultados da viagem à América, que passou a contar com a colaboração de outros botânicos. Nesse período, Bonpland tem um relacionamento com Adélia Bouch, uma mulher casada, e desse relacionamento resultou um escândalo para a época. Foi então que Bonpland decide aceitar o convite de Simón Bolívar para radicar-se na Venezuela. Porém, acaba por optar em ficar em Buenos Aires, com a promessa de Bernardino Rivadavia, primeiro presidente da Argentina, de apoiar-lhe na criação de um jardim botânico e um museu de ciências naturais. Bonpland e Humboldt seguiram caminhos diferentes. Enquanto Humboldt permaneceu na Europa escrevendo e publicando os resultados da expedição à América, em 1816, Bonpland retorna à América do Sul, trazendo uma infinidade de sementes e sonhando em fundar um jardim botânico. Inicialmente, instalou-se em Buenos Aires, passando a exercer a profissão de médico. Também colaborou em periódicos locais com questões ligadas às ciências naturais.
No entanto, alguns fatores contribuíram para um novo direcionamento na vida do aventureiro. Dentre eles, a situação política que impediu seu sonho de fundar um jardim botânico. A região nesse período vivenciava uma grande guerra civil, o que impossibilitava o investimento de recursos. Outro fator que contribuiu também foi o fim do casamento com Adélia. Com isso, Bonpland buscou uma nova motivação para a sua vida, ao encontrar os vestígios da erva mate. Em seus diários, Bonpland relata estudos aprofundados sobre os ervais, com detalhes de localização, quantidade, época de poda, quais foram naturais, quais foram plantados, registrando também vestígios de antigos incêndios nos ervais. Seus estudos estavam focados nos processos de germinação da erva mate, pois a semente da erva é protegida por um maciço que dificulta a germinação. Com a ajuda de indígenas, Bonpland tenta estudar e resgatar antigas técnicas de cultivo da erva. Limites e fronteiras. Existem duas expressões muito utilizadas em estudos históricos e geográficos: limites e fronteiras. Apesar dessas duas palavras serem vistas por muitas pessoas como sinônimos, nós devemos pensar que são expressões que possuem significados diferentes. Enquanto que limites está associado à ideia de divisão entre uma unidade territorial e outra, o conceito de fronteira ele é mais amplo, pois ele engloba as relações de troca nesse entorno desses limites, trocas culturais, econômicas entre os povos desses diferentes territórios. Em um cenário conflituoso pela demarcação de limites territoriais, Bonpland se instala numa região de fronteira entre o Paraguai e a Argentina. Com autorização de Francisco Ramírez, governador da Argentina, se estabelece em Santa Ana, uma antiga redução jesuítica na província de Misiones, na fronteira com o Paraguai, acompanhado de um grupo de guaranis. Porém, essa região havia sido ocupada pelo Paraguai em 1815, que após derrotados e desalojados reclamavam a posse desse território. Gaspar Rodrigues de Francia, governador do Paraguai, começou a vigiar Bonpland por vários motivos. Um deles é que, se caso ele reativasse os ervais, seria uma concorrência para a erva mate do Paraguai, que representava uma importante riqueza econômica. Outro fator que levou Bonpland a ser visto como um espião perigoso foi o fato de estar em contato com o governo de Corrientes e também por estar acompanhado pelo cacique Nicolau Hararipe. O Paraguai foi um dos primeiros países da América a conquistar a independência, passando a ser governado por ditadores. O primeiro deles foi José Gaspar Rodrigues de Francia, que viveu entre 1776 e 1840. Foi um revolucionário político que ocupou vários cargos no governo, até ser nomeado como ditador temporário, e em 1816 como ditador perpétuo da República do Paraguai. Conhecido como Caraí-Guazú, do Guarani Grande Senhor, ou simplesmente Doutor Francia. Durante o período que esteve no poder, lutou para manter a independência do país de qualquer potência estrangeira, incutindo nos paraguaios um sentimento de pertença a uma nação única, homogênea e soberana. Sua maior preocupação era uma pretensão da Argentina de recompor os territórios do vice-reinado do Prata. Por isso, organizou exércitos com recursos públicos do país. Nesse período, os principais produtos da exportação eram o fumo e a erva mate. Ao ignorar que o monopólio do comércio da erva mate era do Paraguai, Bonpland atrai para si a ira do ditador. Na noite de 8 de dezembro de 1821, soldados paraguaios invadem a estância de Santa Ana, destruindo os ervais,
matando alguns indígenas e levando Bonpland para a margem direita do rio Paraná, sendo aprisionado na aldeia de Santa Maria da Fé por 9 anos. Durante o período em que esteve sequestrado no Paraguai, Bonpland teve autorização do ditador para plantar o que quisesse, inclusive a erva mate. Porém, ficou sem seus livros e não podia se afastar da aldeia. Nesse período, exerceu também a medicina, inclusive curando enfermidades do próprio ditador. Seus amigos e admiradores, dentre eles Simón Bolívar e Alexander von Humboldt, exerceram toda sua influência para tentar devolver-lhe a liberdade. O Império do Brasil e o Instituto da França também buscaram a libertação do naturalista sem sucesso. Apenas em 1829, aos 59 anos de idade, cessados os pedidos, o governo paraguaio decide libertar Bonpland. Após sua libertação, imaginava-se que Bonpland retornasse à Europa. No entanto, ele decide permanecer na América do Sul. Em fevereiro de 1831, Bonpland passa a residir em São Borja, no Rio Grande do Sul, uma povoação fundada em torno de uma antiga redução jesuítica na margem direita do rio Uruguai. Ao instalar-se, manda vir seus livros de Buenos Aires, contrata peões e inicia uma nova plantação de erva e criação de ovelhas. Nesse período, além de ocupar-se da comercialização, dedica-se a coletar e estudar amostras de plantas e animais, que eram enviados a coleções de Buenos Aires, com o objetivo de enriquecer o Museu de História Natural e fazer algumas delas chegar à Europa. Seus relatos são ricamente detalhados, com informações do local de coleta, características botânicas, muitas vezes apontando sugestões de uso comercial e medicinal. Durante o período que permaneceu em São Borja, Bonpland atendeu como médico preparando remédios para a população. A passagem do século XVIII para o XIX marca um período de grandes descobertas científicas, onde inúmeros viajantes estiveram no Brasil para estudar os aspectos naturais, sociais e econômicos financiados por instituições europeias. No entanto, Aimé Bonpland se diferencia dos demais por atuar nesse cenário enquanto residente. Em 1856, Bonpland decide retornar a Santa Ana, na Argentina, de onde continua fazendo o trajeto até São Borja. Aimé Bonpland sobreviveu à morte do supremo ditador Francia e teve a oportunidade de voltar ao Paraguai como convidado de Carlos Antônio Lopes. Ainda no final de sua vida, Bonpland teve alguns reconhecimentos, recebeu homenagens. Em 1854, foi nomeado diretor do Museu de Corrientes. E em 1856, recebeu uma medalha do rei da Prússia. Em 1857, foi declarado doutor honoris causa pela Universidade de Berlim. E poucos meses antes de falecer, apareceu em uma revista intitulada com seu nome, Bonplandia. Bonpland morreu em 1858, aos 85 anos de idade, após uma vida envolvida em rivalidades políticas. Talvez Bonpland tenha sido um tanto utópico ou não tenha conseguido dimensionar as divisões e lutas das elites políticas. O fato é que nesse universo de rivalidades geralmente esteve ao lado dos derrotados. Memórias de Bonpland. Embora tenha residido em São Borja, o botânico é mais lembrado no lado argentino. A casa que Aimé viveu seus últimos dias segue conservada por seus descendentes. Por onde passou, o botânico ficou conhecido por cultivar delicados jardins de rosas, remetendo aos cuidados que tinha com as flores de Malmaison. Os jardins da casa de Bonpland seguem preservados por seus descendentes. Na cidade argentina de Bonpland, em sua homenagem, foi erguido um mural onde aparece representado entre o general Artigas e o herói indígena Andresito. No lado argentino, os descendentes de Bonpland lutam para manter vivas suas memórias. Recentemente, algumas manifestações culturais em São Borja têm buscado manter vivas as memórias de Bonpland,
como a cavalgada que refez alguns trajetos do Botânico realizada em 2018. A história de Aimé Bonpland serviu de inspiração para o romance de Assis Brasil, intitulado Figura na Sombra. A figura enigmática de Aimé Bonpland, que foi tema do romance de Assis Brasil, Figura à Sombra, desperta o interesse e a curiosidade de inúmeros pesquisadores que buscam compreender suas contribuições para a ciência e os motivos que o levaram a uma escolha por uma vida de reclusão em uma região de fronteira em um período de grande instabilidade política. Je fus médecin, je fus scientifique, je fus naturaliste, mais fondamentalement, je fus un aventurier. Je fus tellement de choses que, même longtemps après ma mort, vous continuerez à vous demander qui étais-je en réalité. Chaque fois que je range des choses dans ce coffre, je me souviens de l'aventure qui, dans ma jeunesse, m'a mené en Amérique avec Humboldt. Ensemble, nous sommes partis du port de la Corogne le 5 juin 1799. Nous emmenions un visa royal qui nous permettait l'accès à toutes les colonies espagnoles. Je conserve encore une partie de la magnifique collection que nous avions ramenée d'Amérique. Après ce voyage, je suis resté fasciné pour toujours par la végétation tropicale de ce continent et par ses animaux sauvages. Mais à peine rentré à Paris, ils m'ont nommé botaniste et administrateur des jardins de l'impératrice Joséphine. À chaque fois que je marche dans un champ d'herbe matée, je ne peux éviter les souvenirs de cette aventure qui m'a mené à parcourir une partie des anciens villages des missions à la recherche de cette plante qui m'a toujours captivé. Seulement vers la fin de mon existence, j'ai trouvé la réponse à la question qui me hanta toute ma vie. Qui étais-je en réalité? J'étais simplement une bonne plante. E dentre os pontos a destacar na trajetória de Aimé Bonpland, fica bastante evidente sua parceria com Alexander von Humboldt, seu envolvimento com a ciência e com algumas autoridades políticas da época, o seu encontro com os vestígios dos ervais e o seu interesse em pesquisar e cultivar a erva mate. Por isso, Aimé Bonpland tem se tornado uma importante referência e fonte de pesquisa para inúmeros estudos na área da história, da antropologia, da biologia. Pela riqueza de detalhes dos seus diários de viagem, as cartas que ele trocou na época com pessoas influentes e pela sua importante contribuição em diversas coleções de museus de ciências naturais. E ao encerrar essa videoaula, eu espero ter colaborado para um melhor conhecimento sobre a trajetória de Aimé Bonpland.